Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer os 10 erros mais comuns que eu vejo o pessoal cometendo nos investimentos. Quero dizer para vocês quais são e por que eu acho importante você não cometer justamente esses erros, tá? Então, antes de começar aqui, é importante que se você curte os conteúdos que a gente entrega aqui no canal, que você se inscreva também, curta esse vídeo e ative as notificações para seguir fazendo sentido a gente entregar um conteúdo bacana para vocês aí de forma relevante, tá? Então, o primeiro erro comum que eu quero trazer aqui para vocês é aquele investidor que olha somente o preço de mercado, tá? Esse eu acho um erro super importante e muito comum, tá? Eu diria que, sei lá, cara, 80%, 90% das pessoas que eu conheço que estão começando a investir ficam deslumbradas, né, com a volatilidade do mercado. Principalmente você pega um mercado otimista, que tudo sobe, tudo dá certo, qualquer estratégia funciona, o pessoal confunde ganhos com inteligência, tá? Então, acho que esse é um erro super importante para não ser cometido, tá? É para você justamente focar e entender que o investimento em ações, o melhor approach para você encarar investimento em ações, na minha opinião, é você encarar como se fosse um pedaço de um negócio que você tem que entender qual que é a performance operacional desse negócio, qual que é a saúde desse negócio, tá? E não o preço de mercado, tá? O preço de mercado é sim uma variável importante que vai definir, de repente, se você pode vender por um preço atrativo ou comprar também por um preço atrativo, mas não é o preço de mercado subindo ou caindo que vai definir a sua estratégia, tá? E é justamente isso que eu acabo vendo, principalmente quem está começando aí a investir, a fazer, tá? O cara vê o negócio subindo, bacana, acertei, sou bom, o negócio cai, putz, sou ruim, tô errando. Então, acho que essa é uma diferenciação super importante de você saber diferenciar o valor justo no negócio que você acha através da análise dos fundamentos, através do valuation, é diferente da porta de entrada à porta de saída, que é o preço de mercado, tá? Esse é o primeiro erro comum que eu vejo o pessoal cometendo. Segundo erro comum é o pessoal que investe olhando somente para o dividend yield, tá? Então, existe uma legião de pessoas que, vou comprar aqui, montar minha carteira aqui de investimentos, que eu quero um fluxo X de dividendos, que é o dividendo basicamente é uma parcela do lucro que vem em forma de caixa para você, tá? Não tem nada de errado com essa estratégia super bacana, mas não adianta nada você olhar somente o dividendo, tá? Então, o dividendo, como o próprio nome, a definição de dividendo é um resíduo do lucro, tá? Então, antes de entender o dividendo, você tem que entender o lucro, e para entender o lucro, você tem que entender a empresa como um todo, certo? Então, é muito arriscado você operar no mercado de ações olhando somente para o pagamento de dividendos, tá? Então, o dividend yield é um indicador basicamente que você pega o dividendo pago ou esperado, enfim, que a empresa vai pagar e divide pelo preço de mercado, ou o preço que você pagou pelo negócio, e isso tem um percentual, e aí o pessoal costuma olhar, o percentual é elevado, beleza, vou colocar meu dinheiro, percentual baixo, não vou colocar meu dinheiro, tá? Então, muitas vezes pode existir um motivo pelo qual o mercado está permitindo que existe um dividend yield alto no negócio, e normalmente esse motivo é que existe um risco elevado nessa posição, tá? Então você tem que justamente saber analisar qual que é a sustentabilidade do pagamento de um dividendo, certo? E também olhar para dividendo esperado, tá? Ficar olhando para dividendo histórico, cara, pode até te dar algum tipo de referência, mas é um approach bem simplista e bem amador na minha visão, tá? Você tem que justamente saber minimamente ter algum tipo de expectativa. Obviamente você não vai saber cravar na vírgula o dividendo, sei lá, que vai pagar daqui a 1, 2 anos, mas tem que saber mais ou menos direcionar para onde está nesse negócio, e se faz sentido você montar ou não posição em determinado ativo, tá? Terceiro erro comum que eu vejo muito por aí, o pessoal comprando ação da moda, tá? Então, ação, sei lá, que tá ali saindo no Jornal Nacional, que tá no fórum, que todo mundo tá falando desse papel, tá? Então, normalmente, o pessoal que eu vejo comprando esse tipo de ação, primeiro, não sabe analisar o negócio, não só a parte da qualidade do papel, mas também o quanto que ela está pagando por esse negócio, tá? Que é algo crucial, tá? Aqui, basicamente, a diferenciação é essencial de você saber que não só porque uma empresa é boa, ela também é um bom negócio, tá? O que define se uma empresa é um bom negócio também é quanto você está pagando por ela, tá? Então, você tem que saber estimar o valor justo de um negócio para pagar um valor justo por determinada empresa, ação que você está comprando, tá? Senão, se eu comprar uma ação só porque ela é uma boa empresa, e se você pagar caro, você basicamente vai estar destruindo o valor, tá? Então, quarto erro que eu quero trazer aqui é o pessoal que se apavora, tá? Então, enfim, monta uma tese de investimento, existe todo um racional para o negócio acontecer, monta a sua posição e aí o mercado vem contra ele, ele automaticamente desmonta a posição, ou enfim, vê uma notícia que vai um pouco contra o que ele tinha definido antes e ele
vai lá e vende a posição dele, tá? Então, aqui eu acho que é um erro também comum que eu vejo acontecer e vai justamente em linha com o pessoal que talvez não tenha profundidade na análise e principalmente não pensou de forma independente, tá? Então, o que eu mais vejo por aí é uma legião de pessoas que seguem, sei lá, influenciador de internet, casa de análise independente, carteira da corretora, não vou nem comentar. Então acaba seguindo uma série de dicas, podemos chamar dessa forma, tá? E não sabe pensar de forma crítica, de forma independente, tá? Então isso acho um erro também muito importante. E quando você não tomou a sua própria decisão de forma independente, não tem segurança nessa decisão que você tomou, qualquer opinião contrária que vier na sua direção, você vai tremer, não vai saber para onde ir, justamente porque você não tem profundidade naquela decisão que você tomou. Tá? Então aqui é justamente para evitar esse tipo de erro, é você ter profundidade na sua análise. Tá? Quinto erro que eu quero trazer aqui é de você concentrar muito o seu portfólio. Tá? Então particularmente, eu tendo a preferir concentrar mais do que pulverizar, tá? Existe pessoal que gosta de pulverizar, sei lá, em 40, 50 empresas, tá? Eu acho um approach bem ruim, porque é impossível você conseguir acompanhar de forma detalhada o fundamento de 50, 60 empresas e também boas oportunidades, com certeza não vão existir 50, 60 excelentes oportunidades. Eu prefiro concentrar um pouco mais, tá? Mas ao concentrar um pouco mais, apesar do seu upside potencial ser maior, se você acertar nas teses, o risco também é maior, tá? Então é importante se você concentrar primeiro, você está ciente do risco potencial que você está trazendo por esse tipo de approach e também saber o que você está fazendo, tá? Então eu vejo muitas vezes por aí o pessoal querendo concentrar sem nem saber o que está fazendo, tá? Então já vi até pessoal querer concentrar, sei lá, vou montar aqui a posição, sei lá, em derivativo, um negócio totalmente arriscado, volátil, com um percentual gigantesco da carteira, tá? Então é importante, se você quer concentrar, que normalmente um cara que segue a filosofia do Value Invest costuma fazer um pouco mais, saiba todos os riscos inerentes que vêm ao você querer concentrar o seu portfólio, tá? Sexto ponto que eu quero trazer aqui em termos de erro comum é o pessoal que fica escutando previsões, tá? Então, previsão, como o próprio nome diz, é apenas uma expectativa com relação ao futuro, não quer dizer que vai se concretizar. Então, normalmente, as grandes oportunidades de investimento vão surgir para você quando todas as previsões são horríveis. Então, você vai pegar, sei lá, no auge do coronavírus, você pega auge da crise de 2008, você pega, sei lá, impeachment aqui no Brasil. Então, o ambiente aqui nunca vai ser de boas notícias para você achar excelentes oportunidades, tá? Então, você tem que cuidar para não ficar escutando muito as previsões. Obviamente, você tem que ouvir um pouco do que o mercado está falando, de repente, o que o ambiente está falando, mas saber analisar isso de forma crítica e não acreditar cegamente, tá? Então, sei lá, 90% que eu vejo por aí em termos de notícia é muito ruído, tá? Sei lá, expectativa da corretora para o índice Bovespa, o que o político X ou o político Y falou, tá? Então, a maioria das vezes é muito ruído. O que é o ruído? O ruído é uma notícia que não afeta o fundamento da empresa, tá? Então, faz muito mais sentido você focar naquela notícia que afeta o fundamento do que, de repente, uma previsão solta, baseada em praticamente nada, tá? Então, esse é um erro importante que eu vejo por aí, o pessoal que está começando, cara, sei lá, olha no Jornal Nacional, o pessoal falando, agora, sei lá, o PIB do Brasil vai derreter. Meu Deus, agora eu vou vender tudo que eu tenho. Então, é importante você ter cautela ao escutar previsões do mercado, principalmente previsões macroeconômicas, beleza? Agora, sétimo erro que eu quero trazer aqui para vocês é aquele investidor que olha somente o indicador preço-lucro, tá? Então, esse indicador talvez um dos mais utilizados no mercado, tá? É um indicador que você pega o market cap da empresa e divide pelo lucro do negócio, aí deveria ser o lucro esperado. Eu costumo ver o pessoal olhando até lucro histórico, que eu acho um erro grosseiro também. Então, assim, essa métrica, basicamente, que ela te diz quanto você está pagando pelo lucro de um negócio, tá? Então, normalmente, o múltiplo elevado sugere que o negócio está caro, um múltiplo mais baixo sugere que o negócio está barato, tá? Mas isso aí, somente essa análise não faz sentido nenhum, tá? Você tem que analisar diversos outros componentes, tá? Primeiro, você tem que analisar capacidade de crescimento. Um negócio, por exemplo, você está analisando dois negócios, tá? Um com ambos tradando aí, sei lá, um múltiplo esperado de 10 vezes lucro, tá? Então, um tem
um mercado potencial, sei lá, uma expectativa de crescimento de, sei lá, 20% ao ano e o outro tem expectativa de 5% ao ano. Cara, qual empresa faz mais sentido você comprar? Obviamente, aquela que está tradando aí ao múltiplo de 10 vezes, mas com expectativa de crescimento muito maior, tá? Então aí só um exemplo de dados complementares que você tem que ter quando você está analisando um negócio, tá? Não adianta olhar somente o múltiplo, ou sei lá, você pega duas empresas em setores diferentes com múltiplos similares, mas sei lá, uma empresa consegue gerar caixa pra caramba, tá? Relembrando que lucro não é geração de caixa, tá? Então você pode ter uma empresa que está gerando lucro, não está gerando caixa. Então você compara uma empresa que está negociando, ambas empresas negociando um múltiplo, sei lá, de 10 vezes, tá? Só que uma tem um business, porra, super gerador de caixa, que não tem dreno em termos de capex, não tem dreno em termos de necessidade de capital de giro, você tem outro business lá que para cada venda adicional para ter que fazer, ter que reinvestir um caminhão de dinheiro, seja em ativo fixo, um caminhão de dinheiro, seja em giro, você vai obviamente preferir essa empresa aí que é mais geradora de caixa, tá? Então é só trazer aqui dois simples exemplos do porquê você olhar somente, de repente, aí um múltiplo PL, fica um preço-lucro, tá? É uma análise super simplista e totalmente equivocada, tá? O oitavo erro que eu vejo por aí é o pessoal querer fazer market timing, tá? Então, o que é o market timing? É você querer acertar o topo e acertar o fundo, tá? Então, eu acho que quando o pessoal está começando, todo mundo acha que consegue fazer isso, tá? E principalmente quando você olha para trás, era óbvio que, sei lá, que no coronavírus depois o mercado ia voltar, era óbvio que, sei lá, o mercado ia voltar a subir depois de 2015, 2016 no Brasil. Então, quando as coisas passam, a gente tem esse viés aí de achar que era muito fácil prever isso, tá? Então, na verdade, não é. Então, é importante você saber que é muito difícil acertar um market time, tá? Eu, particularmente, nunca conheci ninguém que conseguisse fazer isso. Eu não consigo fazer isso. O que eu consigo fazer é justamente estimar o valor justo de um negócio, colocar uma margem de segurança quando eu vou fazer uma operação de compra e aí gerir o meu risco também no meu portfólio utilizando uma posição de caixa, tá? Basicamente, essa é a receita para ter um portfólio saudável, na minha visão, tá? E não ficar tentando acertar o timing de mercado, tá? Porque isso aí realmente é imprevisível. O mercado, no curto prazo, na minha visão, ele é imprevisível, você não tem como acertar esse tipo de operação, na minha visão, tá? E a gente entra aí no nono erro comum, que é o pessoal que quer ficar tradando. Aí a gente vai achar essa legião aí de pessoal que fica vendendo tipo de operação de curto prazo, cara, sei lá, análise técnica, ficar olhando padrão de gráfico, esse tipo de coisa, sei lá, opção binária, esse tipo de coisa, não vou nem falar. Então acho que esse é um erro também muito comum, porque acho que o pessoal que está começando, principalmente, acaba sendo seduzido por esse tipo de operação, tá? Que traz um certo glamour, o cara que é o trader, o cara que fica com 1000 telas na frente e fica olhando um monte de indicador quantitativo, fazendo conta. Então o cara tá na praia lá, abre o notebook, faz uma operação e pagou, sei lá, o almoço dele. Então assim, a vida real é bem diferente, tá? Então eu particularmente nunca conheci nenhum desses traders, digamos assim, que teve um retorno sustentável ao longo de um prazo relevante de tempo utilizando esse tipo de estratégia, tá? Então, sem contar que quando a gente olha o incentivo por trás desse tipo de operação, que é basicamente as corretoras, o mercado financeiro ele tem um incentivo inerente para fazer operações, tá? Cada operação que acontece no mercado financeiro, um pedaço do que foi girado no mercado fica no sistema, ou seja, no intermediador, tá? Então existe um incentivo desses players aí do mercado financeiro de ficar girando dinheiro, tá? Então acho que isso aí explica boa parte do porquê esse tipo de operação é tão famosa e o porquê normalmente é o caminho de entrada de quem está começando. Eu comecei dessa forma, levei um tempinho para entender que não era assim que funcionava da forma profissional, mas aí fica na cura de aprendizado de cada um, de entender como que as coisas realmente funcionam, tá? E por fim, talvez um erro mais comum também é de repetir os erros, tá? Eu nunca esqueço quando eu estava começando a investir, eu conheci algumas pessoas que me falavam de alguns erros que tinham cometido e passava, sei lá, 5 anos eu ia falar com essa mesma pessoa e ela me dizia que acabou cometendo o mesmo erro, só que mudava talvez, sei lá, o papel que ela estava operando ou de repente o motivo do porquê o negócio subiu ou caiu, tá? Então é importante a gente tentar aprender com os nossos erros, tá? Você nunca vai ser
perfeito, você vai errar com certeza, tá? Não existe você querer investir em ações e acertar tudo, isso não existe, tá? Então, importante você saber que você vai errar e quando você errar, é importante você não repetir os seus erros. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também ativar as notificações para fazer sentido a gente seguir entregando conteúdo bem bacana para vocês, beleza? Grande abraço, tamo junto, até a próxima.